Voltamos. A mentira tem tempo no relógio de Deus. Me dê um microfone que eu te darei trabalho. O porquê me deu um microfone e eu te darei trabalho? A mentira tem tempo no relógio de Deus, né? Aqui nós não vamos fazer como é para ser. A gente faz como voltando. Aqui a gente vai fazer aos pouquinhos. Porque no tempo de Deus é devagar. Não é que nem a gente. Mas uma hora chega para todos. A verdade de Deus, ela sempre chega. E papo reto com a gente. Para quem não sabe, meu nome é Giovana Zimmermann, tenho 37 anos, sou paciente da cannabis medicinal, faço uso das medicinas sagradas da floresta. Estou aqui abrindo a minha vida real, né? Sobre a depressão e sobre os desafios de uma mulher que enfrenta, mesmo com as suas dores, uma tela. As pessoas perguntam como eu tenho facilidade de falar aqui, né? Eu venho ensinando o que eu posso e no meu tempo para algumas pessoas que não têm facilidade também de lidar com o Instagram. Eu já tenho um Instagram com 8.000 seguidores e eu comecei esse Instagram do zero. Por quê? Porque eu perdi o meu celular. E eu queria investir todo aquele conhecimento que eu tinha em algo do zero. Mas isso tem muito a ver com a minha trajetória de vida, né? Começar do zero, né? Eu comecei várias vezes do zero. Toda vez que eu entro, que eu tenho um reset da minha memória, né? A depressão, ela zera e a gente volta. É assim que eu vivo, né? O meu bom dia, o meu processo, né? O meu processo de depressão, né? A depressão, ela pode causar inúmeros fatores e até começar com outras doenças devido a gente não olhar para aquilo ali. Então a depressão, ela pode vir da tua infância, ela pode desencadear lá na tua fase adulta quando tu acha que tá tudo bem. E não. Começa a bagunça. Bom dia. Aí começa uma bagunça mental, né? O meu Instagram eu criei do zero. Por quê? Porque eu queria mostrar minhas habilidades. Porque eu não sou só maquiadora. Eu não sou só uma designer de sobrancelha. Eu não sou só uma faxineira. Eu não sou só isso. Eu sou uma mulher, eu sou uma mãe. Eu sou um ser humano que no meio do caminho passou pelos seus desafios, né? As doenças, elas não avisam quando chegam, mas chegam geralmente quando a gente não está bem, né? Para aquela doença aparecer, tem algo que não está indo bem. Então é muito importante que a gente vá atrás da ajuda, procure o tratamento adequado para você, fale, diga para os profissionais da saúde, eu faço assim, né? Você deve, você merece, você tem que ser ouvida, né? Principalmente quando você é uma pessoa que vive sozinho. Quem vive sozinho sabe que os desafios nós enfrentamos sós. Não tem pai, não tem mão, não tem irmão, não tem primo, não tem ninguém. Nas maiores dificuldades, geralmente eu chamo quem? O socorro. Mas eu já aprendi a lidar com as minhas dificuldades, né? Em nenhum momento, quando eu passei um grande aperto, eu não procurei um agente de saúde, um médico, alguém. Sim, quando o barco aperta, a gente precisa procurar profissionais. Mas eu sei, eu conheço meu corpo, eu conheço os sinais que ele está dando, qual é as reações a tipo de várias coisas que a gente vive diariamente, principalmente a violência psicológica. Papo reto, ninguém vem brincar no Instagram e falar porque eu sofri violência psicológica. A gente vive diariamente sofrendo violência psicológica. Oi, mulheres,
tudo bem. Quanto tempo vocês vão aguentar isso na vida de vocês, né? Isso não é sobre relacionamentos, não só. É sobre relacionamentos em empresas, em relacionamentos de amizades tóxicas, né? A gente tem que cuidar muito quem a gente coloca na nossa vida, né? Porque depois é você que vai ter que aguentar a bronca. Porque vai sumir todo mundo. As pessoas, elas não querem levantar a bandeira da paz, elas querem o teu pior, o teu ódio, o teu rancor, né? As pessoas gostam muito de falar de amor, de Deus para o próximo, mas não aplicam na própria família, né? Você tem que fazer isso, mas vocês fazem isso, né? Ai, porque ela, quem é? Gente, eu criei meu filho praticamente até os 5 anos com Deus. Sim, eu sei o que eu tô falando. Eu trabalhava com meu filho, eu vivia com ele. Quando que tu vai colocar para fora aquilo que tá engasgado aqui? Porque julgar todo mundo sabe. Imagina se vocês pudessem acolher, ao invés de abrir a boca para julgar, né? Acolher uma mãe, um ser humano, né? Que é muito triste o que eu vivo. É ridículo, é patético, é hipócrita, né? São pessoas vazias que realmente não têm conhecimento de Deus. Não adianta ler a Bíblia e não entender nada que está escrito lá. De que adianta ter muita riqueza dentro de um banco se dentro de você está vazio, né? Vai chegar lá na tua velhice vazia, sozinha, sem ninguém ao teu redor. Eu prefiro encarar os meus medos aqui, né? Eu tenho a minha opinião e isso assusta. Por isso eu mantenho a minha boca calada, porque quando eu abro eu lasco, dói. Algumas palavras são bem ríspidas, são ácidas, porque ninguém passou na minha caminhada. Se eu te der o meu chinelinho da humildade, meu amor, tu sai correndo. Eu tenho medidas protetivas. Tinha medidas protetivas ativas, mas eu tive compaixão do próximo. Porque eu sei que, né, os pecados deles é com Deus, não comigo. Né? Eles têm que se acertar com Deus. Ninguém vai encostar a mão em mim mais, porque eu tenho boca. Eu sei me defender. Eu sei dizer para as pessoas que eu não quero, eu não gosto, né? Se eu me imponho e digo que eu não quero, eu já sofri, gente, coisas ridículas, de homens infantis que precisam realmente fazer tratamento para suas dependências químicas. Não estou julgando o geral, estou só falando que tem muitos dependentes químicos que chega a ser patético. E eu agradeço aqueles que não confundem a merda da vida que eles têm com como tratar uma mulher bem, entende? Né? Porque uma pessoa que diz que gosta de você e te ofende pra te ver mal, nunca faça isso com uma mulher, sabe? Nunca faça com uma mulher isso, nunca ofenda uma mulher, nunca chame ela de feia, nunca humilhe ela. Recentemente eu fui humilhada por uma outra mulher. Recentemente um homem me chamou de feia, de... Meu amor, vocês não sustentam a minha felicidade. Vocês não fazem parte da minha vida. Vocês nem sabem quem eu sou, né? Muito se fala da boca para fora, mas pouco se faz. É muito fácil humilhar o próximo quando não tem ninguém vendo. E se a gente chamar para falar para as pessoas aqui o que a gente vive, né? Quando quiser falar comigo, lembra que eu tenho um microfone, a gente pode resolver. Eu tenho 4 microfones ali, mais esse aqui. A gente pode fazer um podcast, né? Porque um homem que tem desequilíbrio mental, ele sim. Olha só,
eu tive uma conversa. Vou até amenizar um pouco essa live. Vou falar um pouco sobre o sapo Rafael. Eu tenho uma certa afinidade com os Rafaéis. Bom dia, bom dia. E são vários, tá? Esse daqui, esse sapinho Rafael, ele veio lá de Floripa. Eu ganhei de um amigo chamado Rafael, que me salvou. Sim, eu sofri um acidente em Florianópolis, não, na Praia do Rosa, e é fora de Florianópolis, certo? Espero que eu esteja certo dessa informação. Pelo menos eu saí da ilha para ir pro Rosa. E eu ganhei lá, eu tava fazendo faxina, vivendo de faxina. E eu fui pra lá. E eu conheci um Rafael muito especial, sim. Ele me deu esse sapo porque eu falei pra ele que eu queria levar de lembrança pro meu filho pra contar pra ele as histórias da vida que a mamãe tava tendo, né? Bom dia! Bom dia, bom dia. E esse aqui então é o sapo Rafael, pra minha história ficar menos dramática. Eu sofri um acidente em dezembro. Eu bati a cabeça, eu quase vim a óbito devido à pancada, né? Eu tive uma parada, né? Eu zerei. Daí, de repente, quando eu abri o olho, né? Antes de abrir o olho, tive aquela visão da luz no fim do túnel. Alguém me chamava lá. Ainda não é sua hora. Ainda não é sua hora. E quando eu abri o olho, a única coisa que eu via era o meu filho. Bom dia, Nessa, bom dia. A única coisa que depois dessa pancada que eu via era o meu filho. Gente, eu não levantei ainda. Hoje eu tenho um evento, eu tenho maquiagem de mãe e de filha. Graças a Deus estou voltando com as maquiagens aí, as pessoas estão me incentivando do meu talento, né? Gosto, né? Mas eu gosto também de contar para as pessoas como que começa do zero uma trajetória, mesmo com a gente em vulnerabilidade mental, física, né? E espiritual. Porque o meu tratamento, ele não é só com as medicinas. Eu preciso semanalmente fazer uma visitinha para o meu psiquiatra, que está lá dentro da Umbanda, dentro da casa de Axé, ou dentro do terreirão. Então isso está me fazendo muita falta. Essa é a terapia que eu sinto mais falta, que me dá forças para seguir em frente. A segunda é a ayahuasca. A ayahuasca realmente ela é um remédio que tem uma concentração altíssima, de eu não sei qual que é o nome, mas eu tenho um choque de realidade quando eu tomo. Então eu tomo há 6 anos, mas eu tenho um estudo pessoal com cada medicina, né? Eu também, bom dia, oi, tô chegando, que saudades. Eu não lembro o nome de todo mundo, porque depois que eu bati a cabeça, gente, muitas coisas mudaram, né? Principalmente que foi o lado direito, né, da pancada. E eu preciso fazer o tratamento realmente, né, para que eu tenha minhas memórias, né, porque eu lembro muito de coisas não positivas, mas a medicina da cannabis, ela me ajuda muito nessa parte de superação, sabe, e vencer os meus medos. A medicina da ayahuasca, ela me faz muita falta. Tomava muita ayahuasca, né? E isso aqui a gente não tem que só tomar ayahuasca, a gente tem que viver o processo. E lá, eu sinceramente, as pessoas falam que os restos da ayahuasca, que pra mim não foi bom. Pra mim foi sempre bom. Tanto que isso acabou gerando até um preconceito com pessoas, né? Eu não sei se eu faço o certo ou o errado, mas eu faço o que a minha consciência permite no momento, né? Então eu sigo em frente, né? Eu sou justa, mas eu também cobro as pessoas que falham comigo, sim. Eu falo para elas que isso não é muito espiritual, muitas vezes que elas estão fazendo, sim.
né? A gente não pode falhar com as pessoas o tempo inteiro e achar que isso é espiritual, né? A ayahuasca não vem aqui, não vem mostrar que a gente tem que prejudicar o próximo, que a gente tem que denegrir a imagem do próximo, pelo contrário, né? Primeiramente, ouve o próximo. Quando a gente vai num ritual de ayahuasca, eu vou falar de ayahuasca porque esse sapo aqui, eu ganhei lá na Praia do Rosa quando eu sofri um acidente. Ele é uma grande prova de que eu vivi isso. Eu vivi um trauma, né, onde me trouxe algumas sequelas, onde eu tenho tido, depois daquela pancada, surtos, né, como se fosse um choque. Que eu lembro na hora é que eu só vi o meu filho, eu só queria ver meu filho, nada mais me interessava, né. Então eu passei por alto sozinha, assim, sabe, de estar no meio da rua e não lembrar quem tu é, e pedir ajuda para outras pessoas, né? Realmente aconteceu tudo isso. E foi por isso que eu me propus a falar de ayahuasca, de cannabis, de chururumã, né? De maconha, de medicinas da floresta, de alecrim, de lavanda, né? Eu preciso do momento para respirar, né? A gente fica se doando, mas a gente às vezes tem que se doar para nós mesmos, né? Eu aprendi muito todos os rezos de ayahuasca com os povos originários, né? Eu sempre fui bem tratada. Eu nunca fui maltratada por nenhum tchaná. Assim, chegar nos lugares, não. Uma, porque eu também sempre era mais silenciosa, mas eu, quando eu pegava o djembe, eu me curava de mim, né? Eu gostava quando as pessoas falavam que aquele tambor estava me ajudando num processo bem desafiador, me trouxe paz da alma. Então isso que eu vim construindo com as medicinas da floresta. Eu toquei muito djembe, eu amo djembe quando eu ia nos rezos que eu não podia tocar. Porque quando eu tocava o tambor, eu não estava fugindo do meu processo. Não, porque o teu processo é diferente do meu. A batida do tambor, ela vibra o meu coração. Então, quando eu vou no rezo da ayahuasca e eu tenho um djembe ou um atabaque ou um instrumento, né, relacionado a tambor, né, que move a alma, isso me faz sentir viva. O meu filho é importante, sim, eu sou importante, mas o mais importante é o que tu construiu nessa caminhada da dor. Teve muito sofrimento, muita dor. Para mim, só eu sofri e o meu filho nessa caminhada. Foram as duas pessoas que mais, com certeza, ele futuramente, né? Espero que não, que até lá a gente consiga ir amenizando a dor da alma, né? Desse rompimento, né? Onde eu fui buscar recursos medicinais porque a minha consciência ela não estava pronta para perder um filho, para perder a guarda de um filho, para seguir em frente, para ter que trabalhar, para ter que do zero e olhar para frente e não ver ninguém. Então muitas pessoas levantaram falso testemunho de algo que elas nem viveram. O dia que tu caminhar com as minhas pernas, vestir a minha sandália da humildade. Porque o caminho de Jesus é na humildade. Jesus também tinha as rebeldias dele. Sim, ele não era perfeito. Não, ele era filho de Deus. Ele foi enviado aqui para as provações. E com certeza ele foi muito mais forte do que eu, né? Mas eu tenho certeza que se ele e o pai estão lá em cima vendo a minha história, quem é que está me guiando aqui para ter forças e contar para vocês o que eu vivo diariamente, né? Mesmo com as inúmeras coisas que Deus tem me proporcionado, pessoas, humanos, né? Crianças, gente, eu sou apaixonada por crianças. Vocês entendem que sem o meu filho é mais difícil seguir em frente, porque
tem um desapego. Uma mãe, ela não desapega de um filho da noite pro dia. Desapeguei. Não é tão fácil assim, meu amor. Eu choro assim praticamente todos os dias, principalmente quando eu não tenho minha medicação que dá uma aliviada no mental, sabe? Mas é uma vida real, né? É muito fácil, mais fácil fantasiar mentiras, viver ilusões, né? Casamentos infelizes do que ser real, né? Porque a partir do momento que a gente desiste de algo que já não é pra nós, a gente sabe que a gente vai ter consequências, né? Eu queria muito ter tido previsão de saber o que ia acontecer, né? Assim eu estaria preparada fisicamente, espiritualmente e mentalmente para tanta paulada que a vida me deu, sem eu merecer, apenas que eu sou só uma mulher, né? Eu não tô aí no mundo roubando, não tô matando ninguém, só tô estudando como que é a visão dos homens e das próprias mulheres sobre outras mulheres, né? Principalmente para os homens que têm um pensamento que uma mulher só serve para sexo. Não. Mulher, isso é um assunto muito longo, sabe? Porque o que eu aprendi foi que o nosso corpo é muito sagrado pra gente sair dormindo com qualquer pessoa, ou tendo conexões físicas. Isso é muito, muito constrangedor. Ter que imaginar, vamos seguir os padrões de que você tem que ter alguém, você tem que experimentar algo não, você não tem que experimentar algo para ver se vai dar certo. Se for para dar certo, vai dar vontade, vai dar vontade de estar com aquela pessoa. Você não vai olhar para ela só como objeto sexual e de desejo. Isso não é espiritual, não. Pare de achar que a vida é só sexo, bebida, drogas, não é? Eu nem saio de dentro de casa, eu prefiro 1000 vezes ler um livro, porque lá na frente aquele livro vai me trazer muita sabedoria, até para lidar com outros momentos, tá? Então, se eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos livros que eu já li, e se eu vou falar com uma pessoa que não lê um livro, eu não vou conseguir dialogar, eu não tenho conseguido dialogar com nenhum masculino, porque as nossas ideias não batem, não. Como é que eu vou falar com alguém sobre tantra, sobre energia, se a pessoa só quer desejo, só quer ter um prazer? É frustrante, né, para o ser humano. Então, é papo reto aqui, são vários assuntos que eu tô falando, porque essa live é de realmente para falar para as pessoas que parem de achar que a vida é só sexo, parem de achar que a vida é só dinheiro, parem de achar que a vida é só um momento e depois você não vai mais. Você vai passar muitas coisas se você tiver relação sexual com alguém sem amor, né? Sem prazer. Imagina se você faz com várias pessoas, né? Essa energia eu não quero pra mim, né? Porque vocês não sabem o pau que foi até aqui pra me curar daquilo que eu já nem tava dando conta mais, né? Então, assim, expor a tua vida é fácil para algumas pessoas. Para mim foi o maior desafio ter que encarar o Instagram e começar a contar a realidade do que eu vivo, os constrangimentos familiares, principalmente porque a tua família ela pode se afastar de ti, mas ela não precisa te humilhar, né? E se você fala coisas ou promete coisas, cumpra. Eu tenho uma receita médica de cannabis para 1 ano, né? O tratamento ele é real. A depressão existe e o meu principal medicamento está chegando, graças a Deus, porque eu não aguento mais essa oscilação, né? O óleo da cannabis ele é muito importante porque ele tem a concentração exata de que o meu corpo precisa para se manter, né? Ou para se estabilizar, né? Mentalmente. Então é muito mais fácil julgar uma pessoa, apunhalar, fazer desdém, rir, chutar, puxar o tapete, esticar o tapete, puxar o tapete, estica o tapete, puxa o tapete. Aprenda a olhar para o seu amigo com amor. Se ele está fazendo sucesso,
aprenda a admirá-lo, né? Eu admiro famosos, admiro pessoas que moram na favela, admiro os caras que trabalham no lixo, admiro todo mundo, todo trabalho hoje nos meus olhos é digno. Só que machucar o próximo, mentir, né? Não. Isso não faz parte da dignidade de que Deus colocou nós aqui para nós nos curarmos, não para nós nos machucarmos e nem ferirmos. Eu sou uma mulher e eu vou até o fim, até eu conseguir o que eu quero. E as pessoas só vão saber o que eu quero quando eu chegar lá. E quando eu chegar lá, eu quero mais. Porque é isso que eu vim. Eu vim para vencer. E não é vencer o próximo, é vencer os meus próprios medos de falar em público, né? De colocar para fora tudo aquilo que me alivia. Alivia. Quando a gente começa a falar, em vez de calar, começa a aliviar. É uma terapia diária maravilhosa e que vocês deveriam de fazer. Ó, gente, eu tenho o quadro da jiboia aí, ó. Esse quadro eu ganhei de uma rezadora, uma artista, né? Olha só como eu ganho coisas, as pessoas gostam de mim. Eu ganhei também isso aqui, ó. As pessoas às vezes não vão querer assumir a responsabilidade que você assume. Quem me deu esse presente aqui foi a pessoa mais especial. Esse foi o melhor presente que eu ganhei, né? Foi onde que eu pude firmar a minha fé e acreditar naquilo que eu estava sentindo, né? Foi uma conexão de pai e filho, né? Onde ele me protege, ele me guarda, ele pega no meu pé. Ele é brabo, ele não gosta de muitas coisas, ele é papo reto. Com o Exu não tem caminhos fechados, com o Exu os caminhos estão abertos, mas você precisa fazer certo, seguir direito, sem medo de ser feliz. Bom dia. Eu vou me arrumar, porque eu tenho um evento de maquiagem e vou maquiar e arrumar os cabelos de uma princesinha. Gente, bom dia, um feliz domingo. Um papo reto aí, ó. Não se esqueça que no relógio de Deus, eu não sei o que eu escrevi. Um beijo.